Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aulinha aqui. Sexta-feira, 15h30, tá? Tem um pouco mais de espaço para subir. O índice tem uma tendência fortíssima de alta. Nesse momento eu dei uma pequena consolidada. Provavelmente você vai tentar buscar aqui os alvos para baixo. E depois voltar a subir. Bom, logo de cara tem aqui esse pivô de baixo na minha esquerda. Ele está aberto ainda. O alvo dele, inclusive, é bem interessante. Então, um alvo muito bom. Só que o meu interesse nesse momento é no pivô que esteja mais próximo ao preço, porque ele é quem pode ser uma possível ameaça, tá? Por causa de uma compra, e portanto não tem por que se preocupar com o pivô tão distante. Aqui eu tenho também esse pivôzinho secundário, ele está com o alvo aberto também, inclusive aqui é um ponto que ele pode buscar, é também o que me dá um alvo mais próximo do preço, tá? Então vamos marcar também, a gente marca somente sem calor, para a gente ver o que mais interessa. Então, assim, temos alguns espaços, temos alguns alvinhos para baixo, sim, que esse preço pode tentar buscar, tá? Bom, aqui está o gráfico, já está no final de movimento, mas com alvo para subir ainda. Vários pivôs na esquerda de alta, tá? Então, vamos dar uma reduzida aqui, para enxergar melhor, até mesmo aí nas aulinhas, tá? Nas gravações. Vamos lá, pessoal. O que eu quero saber aqui? Ó? Primeiramente, se eu tenho um pivô de alta próximo ao preço com alvo aberto. Deixa eu reduzir aqui de novo. Distanciar, ó, fundo, topo. Perceba que sim, eu tenho um pivô de alta ali na esquerda com alvo que aparentemente está aberto. Vamos confirmar isso agora, tá? Então, sim, nós temos um alvo aberto. Podemos falar que essa linha amarela aí é o nosso possível alvo. E o preço pode subir cerca de 150 pontos até lá, podendo ser um pouquinho mais caso ele caia um pouco mais para buscar esse alvo de baixo, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu quero fazer uma compra, eu preciso, primeiramente, que o preço me dê um pullback, e que esse pullback esteja no fim, porque se o pullback estiver no fim, eu estaria entrando num bom ponto de compra, né? Esse preço tem menos chances de voltar na minha cara. Então, vamos acompanhar essa queda aqui, tá? Até os alvos dela, até o ponto que eu acredito que vai ser um pullback. E, a princípio, é essa linha verde aqui, ó. Consigo fazer operações antes do preço fechar essa linha verde? Consigo, tá? Se ele me der aqui a configuração, eu consigo sim. Dá para fazer venda? Bom, o price action convencional, ele fala que o próximo alvo é o da esquerda. Nós não operamos dessa forma, tá? Mas, por um acaso, os alvos coincidem. Então, aqui, nós temos um alvo muito próximo ao preço, o que indica que não compensaria fazer a operação de venda. E por mais que ele esteja me dando aí 50 pontos, não é uma pontuação de se jogar fora, vale lembrar que o stop está até maior do que isso, tá? Então, não compensa muito. Compensa mais esperar o preço fechar os alvos dele, e depois pensar em subir e comprar. Olha só, o último pivô de baixa está com o alvo abaixo da linha verde. Linha verde, que é o alvo desse pivô de baixa aqui, ou seja, eu tenho dois alvos, está no mesmo ponto. E se eu pegar isso daqui também, ó, isso também é um pivô de baixa. Eu coloco aqui embaixo e percebe que ela também bate no mesmo ponto. Nós chamamos isso de confluência. Confluência para a gente nada mais é do que vários alvos no mesmo ponto ou região bem pequena. Então aqui é um ponto forte. É o bom e velho suporte. Resistência, né? Nesse caso aqui, seria um suporte. Um suporte que a gente considera forte. Não quer dizer que o preço não vai romper, mas que pode ser que ele não passe com tanta facilidade. Então, vamos aguardar o preço nessa região aqui e decidir se dá para fazer alguma coisa ou não. Bom, deu uma pequena pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ele bateu na região que nós marcamos, já deu esse pequeno positivo. E mais ou menos uns 50 pontos, tá? E a partir de agora, a gente pode procurar por gatilhos de compras. A gente já fez aqui as medições, tá? Para baixo. E já percebemos que o preço já fechou os alvos, tanto da esquerda quanto dos pivôs mais próximo ainda. Ficando aberto somente aqui, deixa eu ver se isso aqui está aberto. Pode ser que ele volte aqui um pouco mais, tá? Fazer um teste um pouco melhor. Já está voltando, inclusive. Então vamos aguardar um pouquinho mais.
Eu vou pegar aqui as minhas linhas de marcações, aqui vai indicar as possíveis entradas. O alvo nós já temos, que é a linha amarela, cerca de 170 pontos. Falando com relação a gatilhos, nós já temos um gatilho de compra aqui nessa região, só que ele apenas está começando a se formar. O nosso gatilho exige pelo menos que tenha mais uns dois, mínimo mais dois candles, tá? Depende muito, às vezes é mais, às vezes é menos. Assim que o preço rompeu a máxima desse candle positivo, que é o 395, ele já startou para nós uma possível compra, tá? Startou uma possível compra e esse candle atual ele está sendo o nosso candle de continuação. É muito importante que esse candle feche positivo. Porque se ele não fechar positivo, ele não será a nossa continuação. Falta 9 segundos para o candle fechar. E aparentemente será positivo. O nosso ponto de entrada é acima dele, tá? Assim que o preço compra essa região aí. Qual que é o bacana? Ele está começando a fazer o pullback. Logo de cara, vamos marcar aqui os pontos que esse preço pode buscar. Aqui ou aqui, vamos marcar aqui, tá? Então aqui é o primeiro ponto que esse preço vai tentar buscar. O nosso gatilho de compra, inclusive, já será em cima do alvo, tá? Mas não se preocupe muito com isso, porque geralmente sempre vai ser perto do alvo. A preocupação é se tem pivô de baixo chamando o preço ou não. Ele não startou aqui a compra no momento algum. Inclusive pode ser um pullback para o preço continuar caindo, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. E vamos marcar, inclusive, os pontos que esse preço pode buscar nesse momento. Então, mais uma confluência. Tudo indica que essa linha verde aqui é um ponto a ser testado novamente. Vamos aguardar. Lembrando que o preço ainda não deu a nossa entrada, tá? Temos que aguardar um pouquinho mais. Será nesse ponto aqui. O nosso alvo será na linha amarela ali em cima. E o nosso stop ainda iremos decidir. Para falar a verdade, o stop loss está aí perto da linha verde. Isso não está legal. Está distante demais. Tira mais aqui embaixo. Não deu compras ainda. Então temos que esperar um pouquinho mais para ver se ele confirma. Como o preço não renovou mínimas nesse ponto aqui, o nosso gatilho permanece sendo o mesmo, não mudou nada. Se o preço conseguir renovar mínimas antes de startar essa compra, nós seremos obrigados a fazer uma releitura, tá? Esse movimento que ele fez também está indicando que um primeiro possível alvo pode ser essa linha verde. Então, caso o preço dê uma compra nesse ponto aqui, ele pode subir de 15 a 50 pontos e é bom ficar atento, tá? Porque não acredito nisso. Bom, perdemos essa entradinha aí, até loguei agora, mas já foi, tá? Aqui seria o nosso primeiro alvo, tá? Porque é o pivô de alta que acabou de se formar. Por esse motivo, aqui é um ponto que ele buscaria. Se eu tiver pivô de baixa, claro, chamando o preço, quer dizer que aqui em cima será um obstáculo um pouco maior. Se eu não tiver pivô de baixa chamando o preço, quer dizer que aqui é apenas um alvo. É normal que ele sinta a pressão nesse alvo aqui, mas que a expectativa é que ele continue subindo. Mas, por enquanto, aqui é um alvo que nós devemos respeitar. Então, quantos pontos seria aqui essa entrada?
Bom, já deu aí 52 pontos, podendo ir até o nosso alvo, que será um pouco maior do que isso. Infelizmente, nós perdemos aqui a entradinha, tá? Mas tô tranquilo.
Bom, vamos lá, pessoal. O que o preço fez, tá? Ele deixou pivôs de baixa abertos maiores. A princípio, estava fechado, tá? Os mais perto do preço estavam fechados. Assim que o mercado funciona. Esse estava fechado, esse fechado. Tudo fechado, tá? Mas os mais amplos abertos. O preço vai te falar se ele vai querer cair agora ou não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler o que o preço está dizendo. O preço começou a subir aqui de novo, ó. Ele bateu em um alvo, tá? Bateu aqui no sem calor. Bateu no sem calor. E em vez de fazer o pullback e depois continuar subindo, ele veio caindo com força, com um pouco mais de força, né? E um fato que me chamou a atenção foi o fato de ele ter vindo aqui embaixo, ó. Quando o preço veio abaixo do 100%, ele me indicou que esse preço poderia cair um pouco mais. E nesse caso, ele ia buscar o próximo alvo. Aqui, eu não tinha próximo alvo, mas aqui eu tinha. E tinha também aquele pivô lá da esquerda, que nós tínhamos marcado no começo da aula, tá? Por esse motivo, quando o preço veio aqui embaixo, rompendo e continuando, ele me deu essa informação. Cara, eu vou cair. Vamos comigo? Vamos lá. E como que funciona o nosso gatilho, tá? Aqui eu vou até colocar a FIBO só para coincidir, mas não tem mais, tá? É bom colocar a FIBO. Ó, topo, fundo. Este é o nosso gatilho. Assim que esse candle aqui rompeu a mínima desse daqui, ele deu um gatilho de venda. E aí, na sequência, ele me deu aqui um continuação. O continuação tem que fechar abaixo desse daqui, tá? E aí depois ele deu essa entrada aqui, que é a confirmação. A confirmação, você espera o preço romper a mínima do candle, tá? Mínima do candle que fez rompimento. Rompimento. Confirmação. Espera ele romper a mínima do candle que... Sempre espera romper a mínima do candle que fez a continuação. Assim que ele rompeu, que ele voltou, você entra, tá bom? Entra no trade, stopinho, você vai colocar, você vai projetar no FIBO, né? Nesse caso aqui ficou um pouquinho grande. Aí, conforme o preço vai caindo, você vai fazendo as projeções. Então, essa foi a entrada, né? E a nossa saída foi com base nesse pivô da esquerda, tá? Que também era confluência com os pivôs mais recentes. Então, aqui é um ponto forte. Percebe também o tanto que ele segurou aqui, ó, nesse suporte que nós marcamos? Então, olha só que bacana. Nós não marcamos suporte com base nos fundos da esquerda. A gente marca suportes e resistência com base nos pivôs. Então é isso. Espero que tenha entendido. E, galerinha, quer participar com o mercado ao vivo, com o mercado rolando ali, a partir das 15h15, basta que você assine o canal por apenas R$19,90 por mês. Cancela quando quiser. Somente isso. E se você já sabe operar, mas isso tem aquele medo, né? Então, cara, o mercado rolando, alguém te falando assim os possíveis pontos que ele pode ir e explicando cada porquê, isso pode ser uma luz no fim do túnel, tá bom? Tamo junto, até a próxima e até mais.